Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Marques, vocês devem me conhecer da primeira aula, para quem estava presente. Nós estamos adotando aqui, então, uma metodologia alternativa para tentarmos passar para vocês os conceitos que nós achamos importantes nessa disciplina, sem comprometer o cronograma e sem comprometer o aprendizado de vocês, diante desse cenário pandêmico que nós estamos passando. O intuito desse vídeo é revisitar alguns dos conceitos que foi passado para você na aula anterior, certo? E a gente vai começar discutindo o conceito de homologia e homoplasia. Esses conceitos não são novos na biologia, certo? Mas eles passaram por uma série de refinamentos ao longo do tempo. Então, o nosso entendimento de homologia hoje são atributos compartilhados entre linhagens que descendem de um ancestral comum, que eu posso traçar um ancestral comum, certo? Ao passo que homoplasia são similaridades compartilhadas entre linhagens que não decorrem de um ancestral comum. Em outras palavras, atributos homólogos são reflexo de ancestralidade, ao passo que atributos homoplásticos, similaridades que são geradas, que não são decorrentes de ancestrais comuns. Tá? Esses conceitos são super importantes para vocês. Na aula anterior, a gente apresentou para vocês a segunda escola formal ou moderna de sistemática, chamada fenética ou taxonomia numérica. E essa escola surge em contraposição à sistemática evolutiva, que era uma escola da sistemática que não dispunha de métodos dedutivos e objetivos para inferir relações de parentesco, ou mesmo para inferir o que eram grados, o que eram zonas adaptativas. A taxonomia moderna, então, a taxonomia fenética surge como uma contraposição, né? A motivação era trazer métodos quantitativos, objetivos, para gerar relações de similaridade entre OTUs, que a gente vai explicar para vocês ali mais para frente, certo? Então, essa nova escola, ela surge dentro desse contexto da sistemática moderna. E como é que ela representa essas relações? Ela representa essas relações fenéticas por um objeto que nós chamamos de fenogramas. E fenogramas são diagramas dicotômicos enraizados, nesse caso, que expressam, né, as relações fenéticas ou as relações de similaridade entre OTUs. O que são OTUs? São unidades taxonômicas operacionais, certo? Então, a priori, o método foi proposto simplesmente para traçar relações de similaridade dentro do contexto de que a homologia era considerada, o conceito de homologia era considerado subjetivo e a única coisa que nos restava observar eram as similaridades, né, que nós detectávamos entre linhagens. E foi dentro desse contexto que essa escola se usa desse tipo de metodologia, certo? Como é que era feita a inferência filogenética? A inferência filogenética dentro da fenética obedece àquele mesmo princípio que nós mostramos para vocês, que são os princípios lógicos de inferência filogenética, né? Que são divididos em três grandes componentes. O primeiro deles é a obtenção de dados, o segundo é a codificação de dados em evidência e, posteriormente, a avaliação dessas evidências diante dos cenários possíveis. O que são esses cenários? São as topologias dos gráficos que nós usamos para representar essas relações, certo? A obtenção de dados é feita simplesmente compilando atributos entre linhagens que são hereditários, e essa é a única condição necessária e suficiente para essa observação, porque são esses dados que participam historicamente da diversificação da linhagem. A codificação ela é feita transformando a minha matriz de observação em uma matriz de distância, que representa a distância par a par entre cada um dos OTUs, certo? Então, essa matriz de distância que resume as evidências que eu tenho de relações fenéticas entre os meus OTUs. E aí eu parto, então, para a última etapa, que é a avaliação das hipóteses, né? Quais são os cenários possíveis que podem responder pelas evidências que eu tenho em mãos. E nós adotamos grafos, né, com uma determinada propriedade. Esses grafos são dicotômicos, eles não são cíclicos e eles a priori não são enraizados. O que esses grafos representam? Os grafos representam as relações entre vértices e arestas. Então os vértices são esses vértices internos de grau 3, porque estão conectados em três arestas,
e vértices de grau 1, e as arestas são o que conectam esses vértices, certo? Quantos desses grafos nós temos? O que limita essa solução? Esses grafos que possuem as OTUs e HTUs, sendo que HTUs são as unidades taxonômicas hipotéticas e os OTUs são as unidades taxonômicas operacionais, esses grafos são limitados pelo que nós chamamos de numeração de topologias, ou seja, quais são todas as soluções possíveis, quais são todas as topologias possíveis para um determinado estudo. E isso é definido pelo número de terminais. Então, o que define o espaço de soluções, ou seja, a enumeração das topologias, é o número de terminais. Então, vejam vocês que para um terminal, para 3 terminais eu tenho uma única topologia, para 4 terminais eu tenho 3, para 5 eu tenho 15 e assim por diante, crescendo exponencialmente. Parece até casos de Covid-19. Muito bem? A partir do momento que eu tenho essa enumeração, ou seja, soluções possíveis, eu preciso de um critério de otimalidade que me permite atribuir índice de mérito relativo a cada um desses grafos. Esses grafos são abstrações matemáticas que eu estou tentando fazer com que eles sejam passíveis de testar hipóteses de relações entre OTUs. E eu faço isso selecionando um critério de otimalidade ou um critério de otimização. O que é otimização? É, dentre as soluções possíveis, buscar aquelas que são mais compatíveis com aquele critério que eu adotei. No caso da fenética, o critério de otimização é similaridade global, a menor distância entre os terminais. E eu me valho de uma função objetiva que nada mais é do que uma função matemática que quantifica esse critério para mim, certo? E no caso da fenética, eu tento buscar a menor distância entre os terminais, que seja compatível com a matriz que eu observei. Tá? Então, esse índice de similaridade global nada mais é do que o que me dá qualidade a cada uma dessas hipóteses. Certo? Muito bem, quais são os problemas desse método? O problema central do método, na realidade, é o fato de que ele não discerne entre homologias e homoplasia, ou seja, atributos que são compartilhados entre linhagens, mas estão relacionados com ancestralidades, que são as homologias, daqueles que são compartilhados entre linhagens, são similares, mas não tem nada a ver com ancestralidade. Esse é o problema central. Alguns outros problemas que nós mencionamos em aula é o fato de que a partir do momento que eu construo um fenograma, eu passo a distorcer a minha matriz de observação, a minha matriz de distância inicial. E os métodos mais sofisticados tentam quantificar essa distorção para selecionar qual é a topologia melhor ou a topologia mais compatível com a minha observação. Tá? A gente apontou outros problemas, um relacionado com realismo, que é o fato de que num caso onde eu tenho um ancestral que difere meio par de base de uma linhagem descendente, esse meio par de base não faz nenhum sentido. Né? Eu tenho problemas de ramos negativos, né, que também não tem nenhum sentido biológico, e eu tenho um outro problema que está relacionado com a perda de informação. A partir do momento que eu tenho a minha matriz de dados e eu quantifico, eu gero a minha matriz de distância e obtenho um fenograma, eu não consigo voltar a partir do fenograma, certo? Esses são os problemas centrais. Eu espero que com isso a gente tenha sanado as dificuldades que vocês tiveram com os conceitos, e se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, procurem um de nós, tá bom? Muito obrigado.